Olá, igreja, graça e paz. Meu nome é Natan. Hoje eu vou estar trazendo a palavra para vocês. Que no nome do Senhor Jesus, a palavra de hoje venha realmente tocar o coração de vocês, o coração da família de vocês. Que nesse momento não seja eu falando, mas seja o Espírito Santo, através da vontade dele, me conduzindo para realmente falar as palavras certas e que elas realmente venham edificar as nossas vidas e realmente venham trazer transformação. Bom, o tema da minha palavra de hoje é relacionado com família. Nós estamos no mês da família e nesse momento tão complicado que exige mais da gente ficar unido e ficar em união. E hoje eu vou falar especificamente sobre família, a base de formação do ser. Bom, eu vou abordar 3 pontos aqui hoje e o primeiro ponto diz o seguinte: família, as primeiras referências. Então, o ser humano, quando nasce, ele nasce como se fosse uma página em branco. E, de acordo com a vivência dele, essa página vai sendo escrita de acordo com eventos que aconteceram na vida dele, coisas que ele vivenciou, amizades, jeitos, manias. Tudo isso vai ficando marcado naquela pessoa. Mas quando a gente nasce, a gente é como se fosse uma folha em branco, sem nada escrito. E justamente os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares mais próximos que vão deixando essas marcas, essas primeiras marcas na gente. Então, exige uma grande responsabilidade de quem está ali envolvido com aquela criança, com aquele pequeno ser ali nos primeiros anos de vida dela. A gente vê, é muito comum uma criança repetir tudo que os pais falam, que o irmão falam, ou de repente um tio fala. É muito comum a gente ver a criança repetindo e tal. Às vezes a gente acha bonitinho, mas ali são as primeiras impressões dela com o mundo, entendeu? Essa repetição, esse modo dela copiar o jeito dos outros, é ali que ela vai aprendendo e é ali que vai ser o primeiro caminho para a história dela, entendeu? Então, exige dos pais, dos irmãos, uma grande responsabilidade para realmente passar a coisa certa para ela nesses primeiros anos de vida. E assim por diante, né? Bom, eu vou começar a minha palavra com um versículo que está lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Diz o seguinte, eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente estar lendo junto. Diz o seguinte, Deuteronômio 6, versículo 6 até o 7. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, essa palavra justamente traz uma ordem, assim, bem dizendo, né? Ela fala assim, eu vou te ensinar uma palavra e você passará ela para os seus filhos, entendeu? Trazendo uma responsabilidade para aquela pessoa. Falando, ó, o que eu te ensinar, você vai passar para os seus filhos. Então, a gente precisa ensinar o jeito correto. A gente precisa, ali é o primeiro momento onde homens e mulheres de caráter são formados. A partir do bom exemplo de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom irmão. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa criar bons hábitos naquela pessoa, naquela pequena pessoa. Ensinar para ele o que é correto, ensinar o jeito certo de fazer. Tudo isso é papel da família, entendeu? Então, nesses primeiros momentos de vida, exige essa responsabilidade dos pais e dos irmãos também. Os irmãos não podem se omitir nesse momento. Não é porque você não gerou aquela vida que você não pode passar conhecimento, passar instrução para ela e passar coisas boas, entendeu? Porque chega um momento na vida que os pequenos começam a se inspirar nos irmãos mais velhos, entendeu? Que é o comum de acontecer. Então não se omita, entendeu? Mostre para aquela pessoa, para aquele seu irmão, que tem um caminho certo, um jeito certo de seguir. Por isso que exige uma responsabilidade muito grande dos irmãos também. Então, a gente, como família, tem que passar bons costumes, entendeu? De repente ali começar uma leitura bíblica junto. E mais além disso, né?
evitar brigas, confusões, porque são através dessas pequenas confusões, dessas pequenas brigas que vão gerando as marcas no caráter daquela pessoa, entendeu? Gritarias, ofensas. Será que a gente tem instruído bons hábitos nas pequenas pessoas, nas crianças que estão na nossa casa? Isso influencia até os jovens também que estão lá. A gente vê jovens com grandes desvios no caráter devido ao quê? Ao pai, à mãe, que realmente não dá o melhor exemplo dentro de casa, entendeu? É pai brigando direto, mãe ofendendo, e isso tudo vai gerando pequenas marcas e os filhos olhando aquilo começam a naturalmente querer reproduzir. E o terceiro ponto, o terceiro tópico, né, desse primeiro ponto, é em questão do serviço. Muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado, entendeu? O primeiro tópico que a gente está conversando agora é família, as primeiras referências. Então, é nesse ponto que a gente tem que ensinar a importância do serviço para aquela pessoa, entendeu? Será que a gente tem ensinado isso para os jovens, para as crianças, que é importante servir, é importante, independente de onde ele estiver, ele falar assim, olha, eu estou aqui, se você estiver disposto a contar comigo, pode me chamar que eu vou te ajudar. E como é que a gente ensina isso para eles? A gente delegando funções dentro de casa. Às vezes a gente gosta tanto de um parente, um filho, um irmão, que a gente acaba não pedindo nada para ele. E tem o contrário também, que às vezes a gente acaba abusando. Mas as pessoas que acabam não recebendo funções dentro de casa, não fazendo nada, elas acabam realmente não agregando muitas vezes valor onde elas estiverem. E a gente vai ver no desenrolar da palavra que quando chegar na igreja pode gerar uma certa dificuldade da pessoa querer se comprometer com algum ministério, entendeu? Justamente por ela não ter esse sentido de responsabilidade criado dentro de casa. Então, esse foi o nosso primeiro ponto da palavra. Família, as primeiras referências. O nosso segundo ponto, só para finalizar, tem um versículo lá em Provérbios 1:8, que diz o seguinte: Meu filho, ouça o ensinamento do seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe. Ou seja, é agora um aviso para nós, filhos, entendeu? Falando que a gente realmente escute o que o nosso pai tem a dizer, escute o que a nossa mãe tem a dizer. Às vezes a gente recebe um pouco mais de instrução e tende a menosprezar aquilo que os nossos pais ou as nossas mães, né, falam. Isso é errado. A Bíblia fala que a gente realmente tem que ouvir eles e dar atenção ao que eles têm a falar. Porque com certeza, se eles estão falando aquilo, é para o nosso bem. Então, não é só o lado de quem instrui, mas também de quem é instruído que tem que prestar atenção nesse ponto. Bom, esse foi o primeiro tópico da nossa palavra. O segundo ponto é família é responsável pela formação do caráter como pessoa. Bom, o versículo base desse ponto é Provérbios 22:6. Vou abrir aqui. Provérbios 22:6, que diz o seguinte: Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, se você instruir muito bem a criança, se você moldar realmente um caráter forte nela, quando ela for mais velha, ela não vai se desviar daquele caminho. Ela vai seguir aquele caminho que você ensinou a ela quando era mais nova. Então, esse nosso segundo ponto fala sobre isso, que família é responsável pela formação do caráter daquela pessoa. E a gente tem uma responsabilidade de construir um caráter inabalável, tanto nas pessoas que estão sob a nossa influência, né? Seja em casa, seja na igreja. A gente tem essa responsabilidade, entendeu? Porque igreja também é família. A gente moldar um caráter naquela pessoa que realmente não venha ceder com as adversidades. E esse segundo ponto de família, responsável pela formação do caráter como pessoa, ela diz como se portar perante a sociedade, entendeu? Perante a lei dos homens, que é o que os nossos pais, nossas mães ensinam, falando o que é certo e o que é errado. Esse ponto que eu coloquei aqui diz mais sobre isso, entendeu? A criação de uma visão, entendeu? Uma coisa mais voltada
não pro espiritual, mas mais pro mundo, entendeu? Da pessoa saber o que é certo, de cumprir a lei, entendeu? De saber que não tem jeitinho para chegar onde ela quer chegar. Ela realmente tem que cumprir todas as etapas, que às vezes pegar um atalho demora mais para chegar, entendeu? Então é exatamente sobre isso. A família é responsável por moldar o caráter, um caráter realmente conciso, um caráter que não venha ceder perante situações de, às vezes, uma facilidade ali que ela vai ganhar fazendo algo errado, entendeu? Esse segundo ponto nos diz sobre isso, que família é responsável por criar um caráter certo na pessoa. Bom, mas por que eu abordei sobre esses dois pontos? Para a gente finalmente chegar nesse terceiro ponto, que é o objetivo da minha palavra, que é a construção de um servo de Jesus é responsabilidade da família, entendeu? É, é claro que existem outros exemplos de pessoas que conheceram Jesus em outros lugares, em outros ambientes. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas a gente sabe que para uma pessoa desde cedo ter êxito na vida, saber o caminho dela, é muito importante ela ter construído uma base na família. E a gente sabe que as principais dificuldades, as principais deficiências surgem na própria família também. Às vezes um pai omisso, às vezes um pai agressivo, também serve para as mães. Às vezes pais que chegavam bêbado em casa. Tudo isso leva à formação errada do caráter da pessoa e às vezes levam à dificuldade dela buscar a Deus, entendeu? Então, é no berço familiar que nasce o servo de Jesus, entendeu? É ali naquele ambiente que é mais propício de ter um cristão forte, conciso, através do exemplo dos pais, dos irmãos, entendeu? Então, eu coloquei aqui que família é o lugar onde nasce um servo de Jesus também. Por isso que família é tão importante. Por isso que tem tanto levantar do inimigo contra esse lugar. Porque é nesse lugar que uma transformação, um seguidor de Jesus se forma com mais facilidade, entendeu? Então, eu coloquei assim, é na família que muitas vezes a gente tem que começar a ensinar sobre Jesus, ensinar a pessoa a orar, ensinar sobre devocional. É interessante ela aprender isso na igreja, mas ela tem que vir com isso de casa também, né? De saber que pode contar com Jesus, que ele não está sozinho, que ela é um ser precioso, entendeu? Imagine se ela, uma criança, né, com tantos problemas que a gente vê que uma criança enfrenta, se ela soubesse isso, que ela realmente é preciosa, que realmente Jesus a ama, quantos problemas a gente não ia evitar se a gente realmente passasse isso para todas as crianças, entendeu? É óbvio que são grandes os objetivos, né? Tem muitas crianças, mas a gente precisa se esforçar nessa área também. Então imagine quantos problemas a gente não evitaria se a criança soubesse que ela é preciosa, que Deus se importa com ela. E eu vejo também, é comum a gente ver que a maioria das crianças tem dificuldade de entender o amar ao próximo, entendeu? A gente pode ver esse exemplo através de crianças que não dividem o lanche, né, que é a coisa mais comum, mas a gente vê que a maioria das crianças tem dificuldade de amar o próximo em determinadas situações, né? Mas ensinar isso a elas também, a importância de amar o próximo, ensinar, e aí vem o último ponto também, ensinar a importância de servir a Deus. A gente mostrar para as crianças que não é algo chato servir a Deus, entendeu? E é basicamente essa a minha palavra. Eu espero que tenha edificado vocês. Deus abençoe a cada um, que a gente possa realmente cuidar da nossa família, cuidar bem dela, porque família realmente é onde tem um dos maiores agir de Deus. Então fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e obrigado.